Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa saudação. Nós vamos dar prosseguimento à série intitulada Vida e Sexo, sob a coordenação do Grupo Sheila de Belo Horizonte, na qual analisamos os ensinamentos do Espírito Emmanuel contidos na obra de mesmo nome, a qual foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Este é o nosso último episódio, o qual conterá em sua abordagem os capítulos Sexo e Religião e A Margem do Sexo. Conosco, nosso querido irmão Otávio Pedersoli, a quem nós já endereçamos a seguinte pergunta. No penúltimo capítulo da obra em análise, o autor espiritual Emmanuel nos recorda a questão 166 de O Livro dos Espíritos. Você poderia, por gentileza, comentar a respeito desta pergunta feita por Kardec em O Livro dos Espíritos, Otávio? Olá, Marcelo, queridos amigos e amigas que nos assistem. É uma alegria estarmos aqui para esse último encontro. E nesta questão, Marcelo, Kardec vai indagar da espiritualidade como é que o espírito faz para terminar de depurar-se após a reencarnação. Então, fica implícita na pergunta de Kardec a questão: será que a gente continua a evoluir no plano espiritual? Como que se dá isso? E os espíritos, nessa questão 166 de O Livro dos Espíritos, dão uma resposta bem objetiva. Eles dizem assim: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aqui fica grafado para nós a reencarnação como uma lei divina, como uma lei natural. É através das múltiplas existências corpóreas que o espírito evolui. Alguém pode pensar assim: então no plano espiritual o espírito não evolui? Não é que ele não evolui. Na erraticidade, ou seja, no intervalo entre duas encarnações, após o espírito superar a perturbação natural que é desencarnar, e a duração dessa perturbação vai ser mais ou menos longa, justamente conforme o grau evolutivo, ela pode ser quase que instantânea para um espírito superior, ou pode demorar anos para espíritos inferiores. Mas recobrada a consciência e o estágio de equilíbrio da consciência no plano espiritual, é claro que o espírito, dentro da lei divina do trabalho e também do progresso, vai fazer cursos, vai fazer tarefas, etc. Mas a espiritualidade está deixando claro aqui, não só na questão 166, quanto nos desdobramentos que Kardec vai fazer, que é através das existências físicas, vestindo um uniforme de carne, não só na Terra, né? Como em outros orbes mais ou menos evoluídos, que nós vamos efetivamente evoluir. E aí Kardec completa a pergunta, ele faz assim, a indagação: mas como que realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos complementam: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então fica bem claro aqui a importância que é a vida na Terra ou em outros orbes, nessas escolas, né, nas múltiplas moradas que Deus cria incessantemente para nós estagiarmos. E a partir daí, desta introdução, né, do Livro dos Espíritos, que Emmanuel traz nesse capítulo 25 do livro Vida e Sexo, Marcelo, que eu queria agora te perguntar, entrando no capítulo,
se assumir compromissos de natureza religiosa isenta o espírito encarnado de impulsos e inquietações sexuais? Interessante que essa até se tornou, nos últimos anos, nas últimas décadas, podemos dizer assim, uma questão que gerou, inclusive, certos escândalos no meio religioso, não é? Sacerdotes, representantes de igrejas envolvidos em escândalos sexuais. Isso traz para nós uma dedução óbvia que não é simplesmente por estar na instituição religiosa, por fardar-se com uma vestimenta do sacerdócio, que vai fazer com que a criatura se transforme, se santifique de uma hora para outra. Emmanuel explica isso com muita propriedade neste capítulo que nós estamos analisando, dizendo que as pessoas não se transfiguram milagrosamente no mundo íntimo quando submetidas a ordenações e providências de caráter externo. E que, de fato, quando uma pessoa procura um encargo religioso, ele, de fato, está procurando ou aceitando para si próprio o que Emmanuel categoriza como aguilhões regeneradores ou educativos, ou seja, aquele espírito está se propondo a um processo de restrições em sua vida, propositadamente, por algum motivo, que é do seu íntimo, para ele limitar, se sujeitar a isso e limitar as suas ações. É o que se pode deduzir normalmente. Então, essas realizações no campo da fé, elas, na verdade, só vão se concretizar, elas só vão ser bem-sucedidas quando o espírito vencer as suas lutas mais íntimas, porque ele estará sujeito às tentações no campo sexual. Não vai deixar de surgir situações nas quais ele teria de ser provado. É claro que o ambiente religioso vai propiciar que isso seja mais restringido, ele não vai ficar se expondo em ambientes que favorecem a prática sexual. Mas, como Emmanuel alerta, ninguém se burila de um dia para outro. E o espírito, que é o autor do livro, ele, inclusive, faz a seguinte pergunta: de que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito, acalentadas no curso das eras, tão somente em função de afirmativas verbais? Ou seja, a coisa não é construída só no campo da palavra ou no campo do exterior, do que é externo, da função, do cargo. É preciso que haja a transformação do íntimo. Emmanuel complementa dizendo que as leis do universo, elas não destroem o instinto que está no espírito e transformam ao longo do tempo na sua razão e na sua angelitude, ou seja, o espírito vai alcançando conquistas paulatinamente em função dos seus próprios esforços. Esses mecanismos de sublimação são mecanismos que demandam muito tempo. O espírito chega a dizer que isso ocorre na passagem dos évos, ou seja, nas eternidades. As coisas vão se extinguindo à medida que o espírito é aplicado nos seus objetivos de sublimação. E não há como extinguir os estímulos genésicos, os estímulos do corpo, só porque a pessoa se consagrou a um serviço de fé. Esses mesmos estímulos, na verdade, eles não são negativos, eles são ingredientes da vida e da evolução. Eles são necessários ao nosso convívio, à nossa
a propagação da espécie. Por isso é que nós temos o estímulo sexual. Nós é que precisamos fazer com que eles sejam sublimados. Então, uma vez compreendido que esses problemas sexuais, eles não são imutáveis, ou seja, eles não desaparecem como por milagre nas pessoas, nas individualidades que são representativas de ideais religiosos, nós temos que considerar realmente que essas pessoas ligadas à religião, normalmente elas solicitaram a si próprias, talvez antes de reencarnarem, né, esses mecanismos de controle da feição moral, nesse processo de transitoriedade a que estão vinculadas, tentando extrair deles o melhor proveito em favor de si próprias. Essa é a análise do Espírito Emmanuel. Mas aí, Otávio, por favor, nos esclareça o seguinte: a categoria de espíritos reencarnados e vinculados às organizações religiosas se limita a espíritos mais evoluídos? Sabemos que não. E Emmanuel vai explicar isso dividindo principalmente em dois grupos. Mas é interessante como irmãos que abraçam outras religiões, ao longo da história, muitas vezes trataram como deuses ou como semideuses encarnados, né? Um imperador, por exemplo, que era adorado como rei. E até hoje, né, nós encontramos, por exemplo, a questão da infalibilidade. Mas Emmanuel vai explicar para nós nesse capítulo que nós temos dois tipos principais de espíritos que reencarnam e abraçam essas tarefas religiosas de uma maneira assim mais expressa. Uma categoria, sim, de missionários, de espíritos superiores, que vêm para servir, né, como prepostos do Cristo, de bússolas, né, de farol, que às vezes vão, inclusive, sofrer muito, porque os missionários no planeta Terra, não raro, terminam crucificados, assassinados, trucidados, né? Então, essa é uma categoria. Sim, eles existem. Aqueles que vão reencarnar e vão ter uma trajetória religiosa, às vezes até no anonimato, não quer dizer que vão ganhar fama, nem ter milhões e milhões de seguidores, às vezes vão estar ali numa pequena comunidade, nos rincões do Brasil ou de qualquer outro país, anonimamente, mas vivenciando o sacerdócio no sentido missionário autêntico, né, e não no das aparências. Então, essa é uma categoria que Emmanuel traz. Mas podemos dizer que, ainda para os padrões do planeta Terra, é uma categoria minoritária, vamos dizer assim. Então, Emmanuel vai colocar num segundo grupo, digamos, o grosso dos espíritos que vão reencarnar e que vão desenvolver tarefas religiosas, que não são missionários, não são espíritos superiores. Claro que todos nós, até os espíritos inferiores que somos, temos as nossas missões, né? Mas aqui nós estamos distinguindo bem um espírito missionário como aquele espírito superior que vem para iluminar, para conduzir, para ajudar os irmãos menores a evoluir, né? Então, no segundo grupo é que está a grande maioria. E Emmanuel vai dizer o seguinte: primeiro ele falou dos missionários, agora ele vai dizer: não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos, ou seja, porque o ambiente religioso, quase sempre, traz uma dose extra de disciplina, né? Que acaba ajudando um espírito assim mais rebelde e menos afeito à disciplina, à ordem, a se educar. Pelo menos a intenção é essa, a proposta
da reencarnação num ambiente assim é essa. Mas ele continua. De vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofrem exagerada tendência aos desvarios sexuais. Então, a doutrina espírita nos traz com muita clareza, com muita transparência, que estes irmãos, né, que pode ser até pessoas como nós, que estão mais ligadas a tarefas religiosas, numa igreja, numa casa espírita, num templo budista, não importa, muitas vezes são tão ou mais necessitados do que os fiéis, do que os seguidores, se é que eles têm seguidores. E isso é muito importante porque nos traz advertência para nós espíritas, no sentido de que não faz sentido e que não é condizente com Jesus nem com Kardec, idolatria. Ficarmos idolatrando médiums, palestrantes espíritas, coordenadores de reuniões públicas ou mediúnicas. Somos todos alunos matriculados na mesma escola. E não raro aquele que está liderando pode ter menor grau evolutivo do ponto de vista moral do que os seus liderados. E pode estar vivenciando conflitos íntimos, inclusive, na temática sexual, que é o tema maior aqui do nosso livro. E aí Emmanuel conclui dizendo o seguinte, que estes espíritos reencarnados, temendo as manifestações do amor e bastas vezes condenando indebitamente os companheiros da humanidade pelo fato de se acomodarem a uniões respeitáveis e dignas, na generalidade, ou seja, regra geral, receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Então, aqui Emmanuel, com muita, gentileza e caridade, e numa linguagem de espírito superior que é, ele coloca as coisas com uma beleza, e não de uma maneira superficial ou até mesmo assim agressiva, porque ele amortece a verdade no algodão da bondade. Mas o que ele está dizendo? Ó, muitas vezes ali o padre, o expositor espírita, o pastor, o líder de uma casa espírita, ele traz conflitos graves, inclusive no campo sexual. E isso é seríssimo e serve de advertência para nós, para justamente a gente saber com quem que estamos lidando, nessas inter-relações constantes. E quando a gente observa um líder, seja qual for, fazendo assim essas pregações, esses discursos muito severos, censurando demais os semelhantes, já podemos colocar as nossas barbinhas perispirituais de molho, Porque aquele espírito evoluído, efetivamente com conquistas morais, ele não julga, ele não censura, ele traz sim a luz, mas, de novo, para usar uma metáfora que já ouvimos da boca de Chico, para cada gota de verdade, 1 litro de bondade. E Emmanuel traz no prefácio do livro Sexo e Destino, uma expressão que eu nunca esqueci, que diz assim, os zeladores de Moisés, de todas as épocas. Então, são aqueles zeladores das condutas alheias, que aqui nesse capítulo 25 do Vida e Sexo, ele está dizendo, olha, muitas vezes são espíritos reencarnados em sofrimento e que, digamos assim, invejam, o outro que assume condições respeitáveis, constituindo um lar e etc. Aí, Marcelo, seguindo nesse mesmo tema, assimilar uma religião pode ser solução para conter os desvarios do sexo? Parece-me, pelo que nós já dissemos aqui, que nós podemos concluir tranquilamente que não.
gostaríamos de salientar, não é, que talvez no passado a vocação religiosa fosse mais comum nesse sentido de que para as famílias havia sempre um grande orgulho quando um membro da família decidia tornar-se padre, tornar-se um sacerdote. Pelo menos é a lembrança que a gente tem dos tempos da nossa infância, que a gente ouvia por aí. O mundo naturalmente evoluiu. Nós não podemos hoje questionar se a igreja deveria manter essa condição dos seus sacerdotes não poderem se unir a uma outra criatura do sexo oposto, ou talvez até do mesmo sexo, como hoje nós já temos que tratar isso com muita naturalidade, justamente para que ele possa exercer as suas tendências, os seus pendores religiosos, com mais naturalidade, tratando as questões do relacionamento afetivo do corpo como qualquer pessoa. Mas ainda não é assim. Então, talvez por isso, esse caminho ainda seja um caminho de tolhimento da atividade sexual, de tolhimento da afetividade. E até que ponto isso é bom? Não vamos responder aqui nessa nossa abordagem, porque o Emmanuel não adentra nesse mistério, nesse capítulo, na obra. Ele não fala sobre isso. Nós estamos aqui fazendo uma licença poética para abordarmos esta questão. O que nos chama a atenção é justamente isso, que a pergunta que foi feita, assimilar uma religião é solução para conter os desvarios do sexo, é justamente porque muitas pessoas procuram e procuraram o sacerdócio justamente para isso, para se limitarem, talvez vindo já de outras encarnações com uma proposta desta ordem para constranger aquilo que não deu certo de outras oportunidades, aquilo que foi feito de forma equivocada. Então, melhor não fazer. Aí vamos adentrar a um campo religioso. As instituições religiosas e as suas instruções, elas não vão alterar de improviso os impulsos do coração de cada um, a não ser que a pessoa se transforme numa fortaleza de luz, que ela se ampare, né, com todo o pensamento sublimado de autoaprimoramento para ela conseguir se conduzir acima dessas necessidades instintivas. Interessante que Emmanuel traz uma ideia dizendo o seguinte, que qualquer professor na Terra, ele há de se identificar com os alunos no campo das experiências naturais do cotidiano, a fim de que se estabeleça entre eles o fio da compreensão mútua, unindo a vanguarda, que seria o tutor, o mestre, o professor, com a retaguarda do esforço dos alunos para a escalada do grupo ao conhecimento. Então é aquela história, é o espírito mais avançado auxiliando o espírito ainda incipiente, mais atrasado, e ambos se completando no aprendizado. Mas Emmanuel completa ainda afirmando que um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino, por causa da distância entre ambos. Então, o que ele conclui? Que nós mesmos, que somos espíritos endividados ante as leis do universo, que nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, para o aperfeiçoamento gradual das qualidades próprias. E aprendemos, à custa de trabalho e de tempo, como alcançar essa sublimação que nós precisamos, que nós demandamos. Então, nosso contato com o que é superior
e o anjo aí está representando justamente esse campo do divino, ele vai apenas nos salientar a necessidade do nosso esforço próprio em busca justamente dessa elevação. E não que vai haver um automatismo só porque eu vou adentrar uma determinada instituição religiosa. Nós não podemos confundir religião com religiosidade, que é uma coisa própria de cada um, e nesse sentido realmente não vai haver nenhum tipo de transformação milagrosa. Aí, Otávio, acho que nós já podemos agora adentrar o último capítulo do livro, que é o capítulo 26, intitulado A Margem do Sexo. Eu gostaria de saber de você quais as observações de Emmanuel sobre as questões de censura e condenação. É muito interessante, porque esse capítulo 26 está conectado, né, com o 25, que a gente acabou de abordar, e Emmanuel é claro ao nos convidar a não censurar nem condenar os semelhantes. A gente usar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa inteligência para as autoavaliações. E é curioso, né, Marcelo? Porque a gente estudando, por exemplo, a obra de André Luiz toda, por exemplo, os livros, né, inaugurados lá com o Nosso Lar, a coleção da vida no mundo espiritual, quando a gente vai ver Irmã Narcisa, Dona Laura, Clarencio, enfim, são muitos companheiros do plano maior que dão, nas obras trazidas por André Luiz, várias demonstrações de não julgar o outro. E dentro de uma postura de humildade, né, eles sempre se colocam assim, quem de nós não tem erros, né? Lembrando do passado multimilenar de todos nós, e lembrando do convite do Cristo aos zeladores de Moisés, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, eu nunca me esqueço também daquele capítulo do Nosso Lar, quando André Luiz traz para nós assim, que quando o espírito está lá na colônia, já numa condição de equilíbrio, é autorizado a ele acesso informativo a 300 anos do seu passado de espírito imortal. E André Luiz, né, como um jornalista, digamos assim, do além, fica curioso, mas por que 300 anos, né? Por que não 1000? E o benfeitor esclarece, porque eles não estariam preparados para ver o que fizeram antes desses 300 anos. Isso, sem preparação, essa revelação do passado espiritual levaria à loucura, a desespero. Isso para dizer que o nosso passado é natural, já que, né, somos espíritos imortais com milênios e milênios de trajetória, tem gravíssimos equívocos, regra geral, né? O espírito não é obrigado a errar para evoluir, mas a maioria absoluta dos habitantes do planeta Terra, a condição é essa. Ou seja, nós não temos autoridade moral para julgar ninguém, para condenar ninguém. E Emmanuel, então, nesse capítulo 26, vai colocar com muita clareza que, não raro, o que a gente acha que é certo, que o outro fez certo, é errado, e o que a gente está achando que o outro fez errado, está certo. Mas como assim? André Luiz vai explicar isso no livrinho Sinal Verde, quer dizer, só Deus conhece, em matéria de relacionamentos humanos, o móvel verdadeiro de cada um de nós. Então, as aparências enganam. Por isso que a gente não deve ficar julgando o casal vizinho. Lá, o marido é que é culpado daquela separação. Não, é a esposa é muito complicada. Nós não temos autoridade moral para isso, e muito menos conhecimento de causa. Não temos equipamentos íntimos para avaliar o coração de cada um.
Por isso que a advertência de Emmanuel e o convite de Emmanuel, né, é muito claro. Abstende-vos de censura e de condenação. E aí, ele finaliza esse tópico dizendo assim, que nós estamos ainda muito longe da meta. Qual que é a meta? É alcançar a perfeição. Claro que a perfeição relativa, só Deus é o perfeito em sentido absoluto. Mas nós estamos determinados ao amor e à perfeição, quando encontraremos a felicidade permanente. Mas Emmanuel diz, só que nós estamos muito longe ainda dessa meta. Nós estamos mais perto da retaguarda, de onde nós partimos, do que da meta. Com isso, nós vamos nos atrever a censurar o outro? Seria um gravíssimo equívoco, né? E aí, Marcelo, perante os erros alheios, recomenda-nos Emmanuel esperar e silenciar. Poderia comentar, por favor? Com base em tudo que você acabou de explicar, é absolutamente natural que essa seria a melhor medida a ser tomada, não é? Nós partimos daquela orientação do Mestre Jesus, né, em um Sermão do Monte: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma moeda com que julgardes serás julgado. Não foi à toa que Jesus nos alertou: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? É muito fácil que a gente condene, que a gente aponte o dedo, porque é natural no nosso processo de raciocínio estabelecer comparações, fazer esses julgamentos, compreender, né? Nós estamos sendo sempre analisando o que é maior, menor, mais belo, mais feio, mais pesado, mais leve, mais saboroso, menos saboroso. Isso faz parte do nosso julgamento e com base no nosso íntimo, nas nossas crenças, naquilo que a gente aprendeu durante a vida, nós também avaliamos com muita rapidez as ações do próximo. Só que a espiritualidade superior nos pede: puxa o freio, não condene de imediato. Uma coisa é julgar. Imagine, o espírito superior nos percebe e está nos julgando também. Ele sabe que nós estamos cometendo erros. Ele sabe quando estamos cometendo erros. Só que o julgamento aí é uma coisa natural. O problema é a condenação. É a condenação que faz com que o nosso pensamento, o nosso sentimento se torne algo inferior. Não faça parte daquele comportamento de um espírito evoluído. Então é nesse sentido que Emmanuel sugere: espere e silencie. Ele diz assim: se alguém vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos dos outros, porque, por enquanto, olha o que ele diz, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Ou seja, aquilo que nós ainda temos de experimentar e passar. Será que nós vamos ser bem-sucedidos nas provas do coração, nas provas da sexualidade que se nos afigurarão no futuro? E aí, ele, nesse trecho, conclui: calai os vossos possíveis libelos, ou seja, as acusações, ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas reflexões e desequilíbrios dos outros. Então, como o Otávio colocou muito bem, nós temos desconhecimento do que fizemos em nosso passado, em outras vidas, nosso passado espiritual, nossas experiências pregressas.
Mas por essa ilustração que ele colocou, nós podemos deduzir que todos nós éramos mais atrasados. Nós estamos em campo de evolução. Então, se olharmos para trás, com certeza podemos dizer assim, nós pisamos na bola várias vezes. E aí? Quem somos nós para julgar, para condenar? Então, ante situações que hoje possam traduzir para nós preconceito, vamos supor um filho, uma filha que quer ter um relacionamento íntimo, afetivo com uma pessoa do mesmo sexo, não é motivo, estou dando apenas um exemplo, para que a gente se envergonhe. É motivo para que a gente veja o quanto nós ainda precisamos evoluir para aprendermos e estarmos em condição de apoiar aqueles a quem nós achamos que estão, às vezes, cometendo erro, que, na verdade, não tem erro nenhum, são coisas naturais. Porque os erros da moralidade, eles vão ser muito mais marcantes aos nossos olhos. E, mesmo assim, nós devemos silenciar e cooperar, e não condenar, apontar o dedo, fazer com que as pessoas passem, né, por vexames, esse tipo de coisa. E aí, meu caro Otávio, o nosso julgamento quanto aos erros e acertos alheios, eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas é para você completar. Esse nosso julgamento é falível? Com certeza, né, Marcelo? E você dando esse último exemplo aí, me veio à mente porque muitas vezes a gente conversando, até no meio espírita, e um pai, por exemplo, fala, não, mas eu não tenho preconceito, não. É porque eu não quero que meu filho sofra. E como existe ainda muito preconceito com relações homoafetivas, então eu não tenho preconceito nenhum, não, mas eu não quero que ele sofra. Então, é uma postura um pouco assim enganosa, né? Porque o primeiro passo para a gente corrigir as nossas vicissitudes íntimas é reconhecê-las. Então, é claro que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um padrinho, uma madrinha não querem ver os seus afilhados, seus filhos, seus netos sofrerem. Mas acontece que nós estamos num planeta escola. Aqui não é colônia de férias. E não é sob a desculpa de que eu não quero que o meu filho sofra que eu vou perpetuar um preconceito e chancelar, ainda que por omissão, uma intolerância. Então, a vivência do evangelho é difícil. E, às vezes, o preço de curto prazo é o sofrimento, é a dor. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Mas, emendando, então, com a questão que você colocou, nossos julgamentos são sempre falíveis, né? E você estava explicando também, e me veio à memória, uma resposta que São Luís deu e que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a gente fala assim, né, repetindo Jesus, não julgueis, não é para que seja interpretado infantilmente, no sentido, então tá tudo certo, o que qualquer um faz, tá tudo certo, eu não posso julgar. E você acabou de explicar que não é nesse sentido. É claro que eu posso e devo, exercendo o meu livre-arbítrio, a minha razão e as conquistas que eu já alcancei, podem não ser grandes, mas são algumas, avaliar, discernir, indicar caminhos para os meus tutelados, filhos menores, filhas menores, afilhados. Mas isso, como você bem colocou, é diferente da condenação, né? Então, quando a gente fale, é quando a gente quer condenar, quer achar que nós sabemos o que é melhor para o outro, quer achar que nós somos juízes das relações do vizinho, do colega de trabalho, etc. E aí é o caminho pavimentado para o erro em nossas avaliações, né? Então, Emmanuel vai nos lembrar aqui, é o último ponto que eu gostaria de finalizar,
que nós somos uma única família. Então, quando a gente está bancando os juízes alheios, na verdade, né, você lembrou a passagem evangélica, né, que a gente enxerga o cisco no olho do vizinho, mas não enxerga as traves que estão nos nossos próprios olhos. Que a gente tem a mesma caridade que a gente já tem com o filho, com o neto, que a gente possa exercitar também com o filho da vizinha. E é a doutrina espírita que vai nos esclarecer que nós somos uma única família universal. Então, se tem irmãos nossos, irmãos de vivência, né, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, que ainda estão em equívocos, que a gente tenha a mesma benevolência, a mesma indulgência que a gente teria com um filhinho de sangue, já que somos, diz Emmanuel aqui, repetindo Kardec, repetindo Jesus, uma única família universal. Estamos distantes de viver isso em nosso dia a dia, mas é por isso que a gente está aqui estudando, né? Nesse sentido, então, Marcelo, a última pergunta, já que estamos nos derradeiros minutos aí deste trabalho, que quando a gente fez o primeiro parecia longe, né? E agora chegamos ao último episódio aqui da nossa série. Para fechar com chave de ouro, qual a última recomendação que Emmanuel vai nos trazer? O fechamento com chave de ouro não é nosso, é do Espírito Emmanuel, não é? E nós não poderíamos esperar nada menos do que um pensamento altamente sublimado, porque foi assim que ele tratou a questão de vida e sexo ao longo de todos esses 26 capítulos que nós tentamos discorrer, e o fizemos dentro da nossa limitação pessoal, a minha, do Otávio. Temos certeza que ele compartilha desse pensamento nosso. É muito difícil a gente traduzir o pensamento de uma entidade superior no filtro da nossa compreensão. O que a gente procura fazer é traduzir com as nossas palavras. E aí, muitas vezes, se perde muito do entendimento. Por isso, nós recomendamos que a obra seja lida por cada um dos que estão assistindo aqui esse nosso trabalho. Mas o que Emmanuel nos traz no fechamento do livro é o seguinte: abençoai e amai sempre, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for. Colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, quando Emmanuel nos traz essa última orientação crística do amor para com o semelhante, assim como ele nos amou, ele nos nivela a todos nós, dando a entender que não há por que olharmos para o semelhante com olhos diferentes daquele que ele olhou para nós, ou daquele que nós gostaríamos que fôssemos vistos. Porque quando nós nos unimos afetivamente a uma outra pessoa, muitas vezes somos enxergados com olhos de preconceito. E isso é uma coisa tão ruim. É tão bom quando as pessoas nos incentivam ao amor, nos ajudam né, para que as coisas deem certo. É isso que nós devemos fazer em retorno de qualquer pessoa, seja ela nosso parente, nosso filho, seja um amigo ou seja um desconhecido. É assim que nós interpretamos esse último pensamento do Emmanuel. Para o desfecho do nosso trabalho, nós vamos devolver a palavra para o nosso querido Otávio, que vai dizer aí algumas palavras. Não é, Otávio?
Apenas agradecer, né, Marcelo? Agradecer a Deus que nos deu saúde, discernimento para chegar até aqui, a Jesus, que é o nosso guia e é o farol que ilumina as nossas vidas. Agradecer a Francisco Cândido Xavier, porque foi graças à sua mediunidade disciplinada e abnegada que esse e tantos outros tesouros, como é o livro Vida e Sexo, chegaram até nós. Agradecer ao Grupo Sheila, através de todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, especificamente ao Antônio Rubatino, né, que convidou o Marcelo, na verdade, para fazer essa série, e um belo dia eu recebi essa ligação do Marcelo me convidando para ajudá-lo, né? E o trabalho do Marcelo foi de coordenação mesmo, digamos assim, o diretor científico, né, dos nossos trabalhos aqui. E agradecer ao Ebert, né, que também nos deu, nos bastidores e no anonimato, todo o amparo técnico, e dizer que foi muito aprendizado para todos nós que fizemos essa série e que esperamos que também traga aí aprendizado para os irmãos e irmãs que vão nos assistir. E é como o Marcelo disse, isso aqui são 15 episódios com um único objetivo, convidar todos nós a estudar o livro Vida e Sexo. Então, é com muita gratidão no coração que nós terminamos aqui a nossa participação. Nós, de nossa parte, também temos gratidão a todas essas pessoas que o Otávio falou. Agradecemos em especial a ele próprio que atendeu ao nosso convite. Nós procuramos fazer o trabalho colocando a balança no mesmo peso, ou seja, o Otávio defendendo a parte que lhe coube do trabalho com o seu conteúdo, com o seu entendimento, e eu fazendo o meu, ou seja, nós usamos dessa liberdade, cada um fazendo a sua parte, sem interferências, não houve necessidade que houvesse interferência, e desenvolvemos com muita naturalidade. Então, nós agradecemos todos que nos assistiram, agradecemos inclusive aqueles que já estão se manifestando ao longo da reprodução desta série. Temos recebido retornos positivos, que as pessoas estão gostando, e peço que aguardem que daqui um pouco nós vamos colocar aí os nossos contatos e vamos também apresentar o nosso Ebert, aquele que nos deu esse grande apoio. Muita paz a todos, fiquem com Deus.